bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje ele é uma continuação do estudo passado sobre o batismo no Espírito Santo. Olá, você que busca uma reflexão, você que busca um estudo bíblico ou simplesmente um complemento para a sua ministração. É um prazer estar com você neste conteúdo de hoje. Bom, no vídeo passado nós falamos sobre a palavra batismo, o seu significado dentro da Bíblia Sagrada. Então convido você a acessar aí, acho que está aparecendo um dos lados aqui, acho que está aparecendo aqui para você. Para você que não assistiu, não conferiu, clica lá, que você vai estar conferindo e vai ser a primeira parte desse estudo que se conclui neste vídeo de hoje. Bom, mas falando sobre o batismo com o Espírito Santo, qual a importância dele para a igreja hoje? Somente os pentecostais que podem usufruir desse batismo? Quem que a Bíblia diz que pode participar ou pode receber esse batismo? Todos os crentes podem receber, todos os crentes recebem no ato imediato de se converter ao Senhor. Tem algum manual, tem algum jeito, tem alguma forma de receber isso? Primeiro nós temos que entender o que o batismo com o Espírito Santo ele pode trazer de benefício para as nossas vidas. O batismo com o Espírito Santo ele tem a intenção de capacitar o batizado, a pessoa, para início do ministério, para uma obra de Deus sobre a sua vida. Necessariamente, quando a gente fala de início de ministério, as pessoas ligam muito a um obreiro, você receber um dom para você executar uma pregação, você ter um cargo, mas necessariamente todo crente ele se torna um ceifeiro, um participante da obra, da seara, como Cristo ele nos deixou como ensinamento. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que o batismo com o Espírito Santo ele significa uma capacitação de Deus na vida daquela pessoa. Então, isso faz uma aproximação. Nós temos inúmeros exemplos das pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo e a partir desse momento essas pessoas foram transformadas. Podemos citar a passagem mais conhecida do livro de Atos, capítulo 2, quando fala que os discípulos foram batizados, foram cheios da presença. Houve um derramamento, foram revestidos. Essa é a palavra, revestimento. Então, o batismo com o Espírito Santo, de uma forma geral, um contexto geral, sem entrando em particularidades, que é a língua estranha, que é como acontece, no contexto geral, é um revestimento. Porque foi isso que Cristo ele falou para os discípulos. Olha, fiquem em Jerusalém. No final dos evangelhos, Jesus ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então o batismo ele significa revestimento para as nossas vidas, certo? Partindo desse princípio que serve como revestimento, a grande pergunta é: todos os crentes podem ser batizados? Ou quem que pode ser batizado? A Bíblia não faz acepção de pessoas. João foi claro, ele falou: olha, aquele que vem após mim, ele virá para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então ele não falou algumas pessoas. Então nós entendemos que todas as pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo. Com experiência própria, Algumas pessoas recebem mais rápido, outras mas com um longo tempo da sua caminhada para com Cristo. E tem pessoas que, na minha visão, não recebem esse batismo, porque esse batismo, na minha visão e naquilo que eu entendo dentro da palavra, tem que ser buscado, esse batismo. A Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos em oração, quando de repente, como labaredas de fogo, como línguas de fogo, eles foram cheios dessa presença, cheios do Espírito Santo. Então eu particularmente acredito, tendo essa visão dentro da Bíblia Sagrada, nem todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Porém, todos os crentes podem ser batizados com o Espírito Santo. Como acontece o batismo com o Espírito Santo? Durante a conversão? Durante o batizar nas águas? Tem algum período certo? Tem algum tempo certo que isso possa acontecer? Já vi relatos de pessoas serem batizadas quando aceitam Jesus no mesmo dia. Pessoas então foram batizadas quando já tem um tempo de caminhada no Evangelho e é batizada após um período, durante o batizar das águas, ou durante o tempo. Então na vida de cada um tem um processo. A Bíblia não define um tempo exato. Mas o que eu quero que você entenda nesses estudos é que o batismo com o Espírito Santo ele tem a simbologia de capacitação.
revestimento sobre as nossas vidas, né? Então, eu parto do ponto que a pessoa já tem que ter aceitado a Cristo. A pessoa tem que não ter que ter um tempo de caminhada, mas a pessoa tem que ter já tido um encontro verdadeiro para com Jesus. Porque o batismo com o Espírito Santo, né, até uma divergência entre muitos pensamentos teológicos, entre muitas denominações, é que se o batismo ele vem para todos os crentes na mesma hora, no mesmo momento, mas eu acredito que não, né? A Bíblia nos mostra que os exemplos que nós temos dentro da Bíblia das pessoas que foram batizadas, que foram revestidas por esse poder, são exemplos de pessoas que já tinham uma vivência para com Cristo. Para você que gosta de textos bíblicos, nós temos o texto a qual nos fala da passagem do centurião Cornélio. No livro de Atos capítulo 11, versículo 15, né, nos diz que: "E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio." Versículo 16. "E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo." É uma explicação que Pedro, né, ele está dando para a igreja após ele ter ido pregar na casa do centurião Cornélio. Porque até então eles não sabiam, né, mas eles ficaram maravilhados que o Espírito Santo também havia sido derramado sobre os gentios, né, não somente sobre os judeus, não somente sobre aqueles que faziam parte da nação de Israel. Cornélio já tinha um tempo de vivência no Evangelho. A Bíblia fala que ele estava orando, jejuando por um período, e ele recebeu uma visita, uma revelação, a qual viria um homem, né, ali, seria Pedro. Pedro, ao mesmo tempo, ele recebe essa mesma revelação e ele vai até aquele local. Então Cornélio já tinha uma vivência, né? Temos como exemplo também, quando Paulo vai em perseguição aos discípulos, aos apóstolos ali, a Bíblia fala que Paulo tem um encontro, né, para com Jesus. Paulo ele fica cego, ele é levado para uma cidade e ali ele fica numa casa. E Ananias, servo do Senhor, vai até Paulo e ele ora sobre ele. A Bíblia fala que Paulo foi cheio, Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Então os discípulos também, né, tinham já uma vivência com o Senhor. Vemos exemplos bíblicos que a pessoa tem que ter uma vivência para com Cristo, né? Mas como eu falei, não é uma via de regra. Existem pessoas que conseguem ser batizadas no segundo dia de conversão, outras depois de anos de conversão, depois de meses. Em cada vida há um processo diferente, né? Mas fica claro que qualquer pessoa pode ser batizada sim pelo Espírito Santo. Na visão pentecostal, né, na visão das pessoas que mais creem, né, no batismo com o Espírito Santo, numa forma mesmo visível, né, que quando há a manifestação, né, do Espírito Santo, é sempre levantar aquele questionamento, né? E como que a gente sabe que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Algumas pessoas afirmam veementemente, né, fortemente, que as pessoas batizadas com o Espírito Santo são pessoas que falam em línguas estranhas. E as pessoas gostam muito, né, de usar Atos capítulo 2, a qual diz que eles foram batizados ali, foram cheios, foram revestidos por esse poder e começaram a falar em outras línguas. Só que biblicamente a Bíblia não fala exatamente que todas as pessoas batizadas falaram em línguas estranhas. Cornélios, a Bíblia não fala que ele falou em línguas estranhas, né? No livro de Atos também, quando Paulo vai orar ali pela igreja em Éfeso, qual os discípulos não conheciam o que era batismo com o Espírito Santo, a Bíblia fala que Paulo, orando por eles, foram batizados. 1 Coríntios capítulo 14, línguas estranhas já se enquadra como dons do Espírito Santo. O falar em línguas, sim, é um sinal que a pessoa foi batizada. Porém, o não falar não significa que a pessoa não foi batizada. Porque se o falar em línguas é um dom do Espírito Santo, né, necessariamente ele tem uma utilidade. Ok? Então, partindo dessa linha de pensamento, nós podemos ver que o batismo com o Espírito Santo, existem crenças, né, que às vezes atrapalham muito na visão do entendimento do que seria esse batismo com o Espírito Santo. Então, nesse estudo de hoje, o foco, né, é você entender um pouco do batismo com o Espírito Santo, a importância dele na vida do crente, na minha e na sua vida. Um exemplo clássico é Pedro. A Bíblia fala que em Atos capítulo 2, os discípulos eles foram batizados. Pedro ele se levanta, se prontifica, ele começa a pregar. O mesmo Pedro que não conseguia
orar, não conseguia, né, orar por uma cura, por uma libertação, que a Bíblia fala que eles não conseguiram expulsar um demônio de uma criança. Naquele momento, esse mesmo Pedro, cheio do poder de Deus, ele começa a falar e milhares de pessoas começam a se converter ao Senhor naquele momento. Então, o maior exemplo do batismo com o Espírito Santo é a mudança de vida, é a mudança de atitude na vida da pessoa, que a pessoa ela começa a ter uma comunhão maior para com Cristo. Línguas estranhas, né, naquele momento de Atos 2, ele veio como um dom na vida das pessoas ali. Mas é interessante que aquelas línguas eram línguas que eram entendidas, né? Eram línguas que as pessoas compreendiam ali. Então ela tinha também um significado. Naquele momento era algo novo a descida do Espírito Santo. Ainda mais em inúmeras pessoas, né? Não existiam somente judeus ali. Então quando eles começaram a ver que o Espírito Santo era derramado sobre muitas pessoas, que muitos não eram nem judeus, foi necessário Deus, de alguma forma, trazer um significado, trazer uma interpretação daquilo. Por isso que as pessoas começaram a entender o que eles estavam dizendo. Então ele falava, olha, nossa, cada um é de uma cidade, cada um é de um local, mas nós conseguimos entender o que essas pessoas estão dizendo. Esse era o propósito, né, que Deus ele permitiu que as pessoas ouvissem aquelas línguas estranhas.